Muito bem, a gente está de volta para comentar na semana passada, na semana de folga do Atlético, e como isso poderia ser bom para preparar jogadores e tal. Aí você, vai preparar, fica de folga, os jogadores voltam, mas só que a bruxa está solta no Galo. Olha o nosso boy Magia aí, trazendo e atualizando as informações do Galo. Põe na tela aí. Um abraço, Everton Guimarães, aos companheiros da bancada e também para quem acompanha os donos da bola. Olha só, esta segunda-feira do Atlético foi uma segunda-feira um tanto quanto curiosa. A gente falava muito, da questão do fim de semana sem jogos, e aí o Atlético poderia recuperar jogadores que estão no departamento médico, mas aconteceu justamente o contrário. Leandro Donizete, volante, tinha voltado aí no domingo e já no início da segunda-feira, da tarde dessa segunda-feira, chegou a informação de que o jogador está vetado. Um estiramento leve na região posterior da coxa direita, então o jogador não enfrenta o Vitória nesta quarta-feira em partida marcada para a Arena Independência. Além de Leandro Donizete, que já é certo, não joga, o atacante Carlos, que provavelmente seria o substituto de Lucas Prato no ataque, já que Prato está na seleção argentina, caiu de mau jeito aqui no campo. A gente pode até conferir as imagens. Ele saiu com muitas dores no pé esquerdo. Portanto, muitos problemas, e os jogadores falaram sobre isso. Vamos acompanhar. É contato toda hora, nós trabalhamos com o nosso corpo, então não tem como evitar. É uma coisa que vai acontecer uma hora ou outra. Então acho que está todo mundo preparado, está todo mundo tranquilo com relação à lesão. A intensidade que você treina, que você trabalha, que você joga, isso te deixa suscetível a você ter lesões também. E acho que o momento não é de lamentar, e sim de preparar aqueles que vão substituir aqueles que eventualmente vieram ter problemas aí de lesão. Com isso, a gente viu uma equipe muito modificada no treinamento coletivo. Para se ter uma ideia, miolo de zaga formado por Gabriel e Ed Carlos. A princípio, o Ronaldo perde a vaga. E aí, a dupla de volantes com Lucas Cândido e também o Iago, o jovem Iago. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Uma equipe tão mudada pode ter problemas para vencer o Vitória? Eu volto com vocês. Obrigado, André. Detalhe, hein? A gente viu imagens ali do Carlos subindo a escada ontem. É óbvio que muita gente já sabe, mas não custa, pela audiência rotativa também da TV, informar. O Carlos com fratura, fica fora por tempo indeterminado. Leandro Donizete também sentiu, conforme já dito aí pelo André Salles, então fica fora por tempo indeterminado também, até porque, eu te falo em tempo indeterminado, porque o departamento médico do Atlético não informa a data, previsão de retorno. Então, o Atlético vai só ali atrás com Carlos César, Ed Carlos, Gabriel e Fábio Santos. Isso. Né? Então, um time muito mudado. Eu vou repassar a pergunta para vocês, que o André fez ali, Edu. E aí, problema? Dá para assustar com isso ou nem tanto? Boa tarde, Everton. Boa tarde, telespectador. Eu acho que o Atlético deu foi sorte do adversário ser o Vitória. De não ter um Flamengo pela frente, de não ser um clássico contra o Cruzeiro, de não ter um Palmeiras pela frente. O próprio Grêmio, que o Atlético jogou no final de semana. Vai encarar o Vitória. Os jogadores do Atlético, comissão técnica, tem que ter respeito, pregar respeito ao adversário. Eu não preciso. O Vitória é o tipo do time que o Atlético precisa vencer, não importa a formação. E outra, a dupla de zaga é reserva. O goleiro vai ser o Vitor, o Carlos César é o que tem, e tem jogado bem. O Fábio Santos é o lateral esquerdo titular do Atlético, o Carioca vai jogar. O Donizete está fora, mas o Lucas Cândido, que tem entrado e tem jogado bem. E Michael Suel, o Robinho, o Carlos Eduardo, eu acho que a opção por ele, do Marcelo, é para ter um jogador para jogar centralizado, porque ele não vai ter o Otero, não tem o Casares, e o Prato não volta a tempo. Eu acho que o Marcelo já desistiu de colocar o Robinho para aquela função. Ele pode até alternar durante o jogo. O próprio jogador disse que não gosta de jogar. E o próprio Carlos Eduardo já disse que também não é dessa posição. Olha o Dátulo, olha lá. Tem o Dátulo. Olha o Dátulo. Interessante, eles colocaram o Dátulo é um mistério. Né? O Dátulo é um mistério. O Dátulo, ele... Você está bancando o Rafael Carioca no time, hein? Estou bancando o Rafael Carioca. Seria muita burrice não colocar ele para jogar. Se ele não jogar pela seleção, ele voltar à viagem muito desgastante. Vai lamber sabão. Eu não acho... Eu concordo. Vai jogar. E só para concluir, o Carlos Eduardo no meio, o Robinho na esquerda, o Michael Suel na direita e o Fred avançado. Não tem que se preocupar, o adversário é o Vitória. Seria muito complicado se fosse um adversário mais forte. O Atlético tem que vencer. Bom, estou com uma mensagem aqui, eu não ia ler não, mas eu vou ler, porque dá uma discussão aqui. Eu acho até que a discussão cabe, tá? Ela é ampla, nós não temos tempo para discutir aqui, mas ela cabe. É um médico que me mandou essa opinião dele aqui, ó.
Everton, não é possível tanta lesão muscular no Atlético. Alguma coisa está muito errada. Eu estou te falando como médico e não como torcedor. Se fosse normal, os jogadores ingleses, por exemplo, que jogam num ritmo até mais intenso, também sofreriam lesões constantes. E isso não acontece. Está falando um cara que acompanha muito o futebol inglês. Eu acompanho pouco, não vou falar aqui, eu também acompanho, estou aqui com o doutor, não. Acompanho muito pouco, não sei se procede. Você acha que cabe essa discussão? Tá em excesso o número de... Gente, eu não estou relacionando com o Carlos, não. O caso foi fratura. Mas não tinha nome e sobrenome? Aí você está falando do Donizete. Falavam do Pinhatares. O nome era Diego Aguirre e Fernando Pinhatares. Isso. Nome e sobrenome. Agora é o quê? Pois é o que eu estou querendo saber. Boa tarde. Boa tarde. O futebol inglês eu até acompanho muito. Eu não sei o que ele quer dizer com ritmo mais intenso. Se for ritmo mais intenso de cada jogo, das partidas em si, eu concordo com ele. Se for em termos de calendário, embora o calendário lá também tenha problemas, também seja intenso, eu acho que é um pouco menos. Você tem ali a fase da virada de dezembro para janeiro, em que a Inglaterra joga demais. Tem o Boxing Day, por exemplo, no dia 26. Nem no Natal eles param, Réveillon tem jogo perto ali. Então, eles têm essa fase que fica realmente uma loucura, mas em geral, embora seja intenso em termos quantitativos, eu acho que joga-se um pouco menos que aqui por causa dos estaduais, né? O formato é parecido. Lá tem a Champions League e a Libertadores. O brasileiro e inglês é a mesma quantidade de jogos. Lá tem até 2 Copas, mas a Copa da Liga não tem tantos jogos assim. E aqui tem uns estaduais, principalmente no caso de Rio e São Paulo, são muito inchados, né? Então, são quase um outro brasileiro em termos de quantidade de jogos. E é no início. Então, se for ritmo da partida ser mais intenso, ele tem toda a razão. Se for de quantidade de jogos, eu acho que aqui consegue ser um pouco pior. Agora, Everton, eu acho o tema interessante, sim, mas eu confesso que eu não sei o que dizer. Eu também não. Seria um bom debate para especialistas. Né? Eu acho que é um bom debate para a gente trazer um especialista e fazer as perguntas corretas para eles, assim, as perguntas que todos querem ouvir. Você sabe por quê também? Já citei esse exemplo aqui. Vocês se lembram de uma época em que a gente questionava muito, a gente mesmo, da imprensa, questionava muito as travas de chuteiras que não eram mais arredondadas e tal, e se isso oferecia perigo para lesões de joelho, porque na época muitas lesões de joelho e tal. Que prende o então, quer dizer, e aí, com o tempo, meio que não foi nada provado, mas parece que isso foi meio que virou lenda. Né? Treinadores mostravam, faziam exposição das chuteiras, falavam da trave, não era? E aí mudou tudo. Só que a gente já viu também grandes profissionais da preparação física hoje ouvidos no todo o Brasil, e vale a gente dizer isso, né? A gente tem um intercâmbio muito grande de preparação física, dizer que a gente está um pouco atrás na preparação física hoje, do que a gente poderia ter em termos de futuro. Então, eu acho que essa discussão cabe muito mais entre eles do que pode ser útil neste momento para a gente diminuir isso aí, do que ser definitivo. É isso que acontece. Eu não acho que é definitivo. Agora, só com relação ao time, eu discordo do Panzi essa história de que... Você não pode discordar tão docemente. Eu ia discordar, aquela hora ele não deixou. Eu falei, não, peraí. Eu falei, não, melhor não, então. Eu discordo do Panzi quando ele fala que essa história de o Robinho jogar pelo centro já está meio que descartado. Tanto é que, se o Carlos não tivesse machucado, o Carlos seria o titular. E o Carlos, muito provavelmente, jogaria pelo lado. Então, seria Carlos de um lado, Michael Suel do outro e o Robinho jogaria centralizado. Eu acho que o Carlos Eduardo pode, em muitos momentos, fazer o lado sim. Para o Robinho não recompor. Foi exatamente o que eu falei. Alternar. Durante o jogo, alternar. Mas alternar com o Robinho jogando mais no centro do que o contrário. O André passou para o Dólar, e o Dólar está me passando aqui, que durante o treinamento, Carlos Eduardo sempre pelos lados. Então, isso que eu estou dizendo. Com o Robinho mais pelo meio. Essa história do Robinho não recompor, gente, isso virou quase que uma prioridade em muitos momentos. Acho que quando tiver o Casares, que joga centralizado, a história pode mudar. Mas você não tendo o armador tão típico, ou não tendo o Prato que não se adequa a jogar pelo lado tanto assim... Vai falando aí, deixa a tela cheia que eu vou... O Robinho não voltar para marcar é uma coisa muito interessante para o Atlético. Ele não se desgastar com a marcação, ele não ser mais um jogador nesse mar de atletas. Mas é o Robinho que se perde jogando pelo meio, né? Ele não gosta de jogar pelo meio. Isso ele já falou várias vezes. Mas enfim, acho que a tendência é que o Carlos Eduardo joga mais pelo lado.
E uma coisa importante de discutir é como o Cleiton perdeu espaço, né? Perdeu porque tá mal. Não, mas até por causa do Eduardo. Tá mal. Tá mal demais. Não tem o que discutir do Cleiton. Ele entra, a bola, ele tromba com a bola. Mas aí... Não tem mais jeito de defender o Cleiton. Eu concordo, tá? Eu concordo. O Carlos Eduardo teve muito menos oportunidade. Agora a briga por exemplo, a gente citou aqui ontem, o Carlos César na direita, foi jogando, ganhou confiança, o futebol dele melhorou, e a confiança tem uma relação direta com isso também. O Cleiton, a briga do Cleiton é uma briga muito complicada, porque ele vai disputar posição lá na frente com jogadores. Quem poderia ser um cara para ele brigar? Michael Suel, tá jogando não demais. Tem como ele Por isso que... Aí se o Robinho não tá em campo, aí o Luan é outra peça. Então não dá, cara, é ruim pra ele. Deixa eu mandar um abraço aqui, volta aqui. Olha essa camisa aqui da Associação dos Caialzeiros Ausentes, tá certo, Ramalho? Caialzeiros Ausentes, Associação dos Caialzeiros Ausentes, tá aqui, ó. Os caras me sacanearam, né? Desmancharam um lençol e fizeram uma camisa pra mim, mas tudo bem. Tá aqui, ganhei as duas camisas aqui, uma na mão do Edu, uma na minha mão, tá na mão do Edu aqui. Aí, ó, sensacional, muito obrigado pelas camisas aí. O Edu tá mostrando. Bonitas as camisas, hein, ô Ramalho? Bom gosto lá da rapaziada da Associação dos Caialzeiros. O que chama Caial, hein? A Araçuaí chama Caial? Aquelas pedras. Pedra Caial? Abraço pra Araçuaí. E pro André Ticha, que é quem já mandou, né? A gente tem até personalizada, né? É verdade, pô, aqui essa aqui tá com o nome, pô, nome do craque. Os caras sabem que o maior carinho com o programa e tal. Como eu não ganhei, achei de tremendo mau gosto. Isso aqui não te serve. Aqui a gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, na volta. Vamos falar, não tem intervalo. Vamos direto então? Então vamos falar do Cruzeiro. Não tem intervalo, não. Pensei que tivesse. Segura aí. Pode pegar uma dessa aí para você. Mentira. Olha aqui, treino fechado no Cruzeiro. Nossa equipe de reportagem conseguiu pegar imagens de um reforço importante no treino de hoje. Quem mostra é o repórter peludo Diogo Ramalho. Põe na tela aí, Odola. O dia começou com uma dúvida aqui no Cruzeiro em relação ao zagueiro Manuel. Ele foi poupado das atividades no domingo e também ontem, segunda-feira. Ele que sofreu uma torção leve no tornozelo na partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil, acabou gerando uma interrogação se estaria ou não em campo, se estará ou não em campo, melhor dizendo, contra o América nesta quinta-feira. A imprensa pôde observar apenas 20 minutos das atividades, depois os portões aqui da Toca da Raposa 2 foram fechados, mas tempo suficiente para a gente poder acompanhar e registrar o momento que Manuel foi para o gramado. Treinou normalmente dentro daquele tempo que a gente pôde observar e a expectativa é de que ele estará sim em campo ao lado de Bruno Rodrigo nesta quinta-feira. O Cruzeiro que vem muito bem como visitante e esta é a tônica do jogo, já que a partida será no Independência, ao contrário, como mandante ainda está se recuperando no Campeonato Brasileiro. Mas qual Cruzeiro a gente deve esperar nesta quinta? ¿O visitante o mandante? Normalmente, como hace Cruzeiro en todos los partidos, tratar de tener pase de bola, de atacar, de concretar las situaciones de gol que tengan, ¿no? Con América siempre son partidos especiales. Tenemos fe y para seguir sumando y alejarnos más de la zona de rebajamiento, ¿no? Como os portões da Toca foram fechados logo após o aquecimento dos jogadores, a gente vai ficar sem saber se Mano Menezes está programando algo de diferente. A única ausência confirmada é mesmo a de Rafael Sobis, que vai cumprir suspensão. Everton, eu volto com você. Obrigado, grande Chewbacca. Esse é o cara. Ô, Du, nós entramos numa discussão, você não vai falar agora não, eu que estou falando para você. Tá. Nós entramos numa discussão aqui recentemente, pesada, fomos inclusive chamados a atenção na rua e tal, pelas pessoas, porque eu disse a você que o principal jogador do Cruzeiro, no momento, é o Sobis. Você disse que não, você vai se defender daqui a pouco. A participação intensa das pessoas. Dimar Oliveira, sem o Sobis, América, Horto, fale do jogo de Câmera 3. Sabe que me deu uma curiosidade esse treinamento tático que o Mano comandou fechado? Porque ou ele está preparando uma surpresa de nenhum dos 5 jogadores que a gente espera aqui, ou algum é um sistema de jogo que ele vai estar adotando, exatamente porque ele pode ter um jogador diferente taticamente na função. Porque eu acho que do que a gente acompanha, não dá para ele fugir muito que tem de William, de Rafinha, né? E do próprio Alisson. Tem gente achando que o Alisson, até pelas próprias características
seria o substituto natural, né? Tira o Sobis, bota o Alisson nessa volta dele. E por isso que ele teria fechado o treinamento. Porque se você lembrar sistematicamente que é diante do América, o lanterna da competição, 13 pontos, não sai daquilo ali, todas as dificuldades e desfalques que o América tem, se a gente acha que o Atlético tem obrigação de vencer o Vitória, é a mesma obrigação que o Cruzeiro tem de resolver com o América. O América vai tentar, nesses 3 jogos que ele vem aí sem derrotas, com derrotas, mudar essa história diante do Cruzeiro. E ele, tecnicamente, a gente sabe que é muito inferior. Então, não tem, a alteração é uma só, dentro do que se imagina do Cruzeiro, não tem desculpa essa. O Cruzeiro tem que levar os 3 pontos diante do América. Até porque o fugir da zona de rebaixamento do Cruzeiro ainda é um caminho. Ídolo, o Alisson no lugar do Sobis, na sua opinião? Sim, a não ser que não esteja totalmente pronto fisicamente, aí acho que poderia ser o Rafinha pela questão física e só por isso. Agora, se estiver pronto, ou quase assim pronto, muito bem fisicamente, e parece que está, parece ser o caso, eu acho que o Alisson tem um pouquinho mais de talento do que o Rafinha, né, Everton? Eu acho o Alisson muito mais talento. O Rafinha, ele é muito útil, ele corre, ele é consistente, é um jogador regular, não oscila muito, joga ali sempre nota 6, 7, mas o Alisson, se estiver no seu melhor, tem poder superior ali de fazer a diferença, né? Um drible, um chute diferente, né? Um passe mais caprichado. Mais alternativo. Mas é que eu disse, não sei se foi na semana passada que eu disse aqui, e não posso contrariar o que eu disse há uma semana. Eu acho o Alisson muito pouco badalado pela bola que joga, mas reconheço que as contusões arrebentaram com a carreira dele, em parte, arrebentaram com a carreira dele até aqui. E acho que ele joga muita bola, ele é muito inteligente, ele é muito bom jogador e pouco badalado. Ele tem bola, inclusive, para brigar ali, cabeça a cabeça com grandes jogadores de frente do Cruzeiro ali. Gosto muito. Tem um tweet aqui do Lucas Rocha, está dizendo, mano, tem que colocar... não, ele está falando, mano, tem que colocar. Não, o mano tem que colocar o Willian no lugar do Sobis, para que ele possa recuperar o bom futebol do ano passado. Mais uma opção, no lugar daquele que é o principal jogador do Cruzeiro, Eduardo Panza. Olha, Everton, primeiro que você não falou no momento, você não usou no momento. Se você tivesse usado no momento, não seria nem o Arrascaeta que eu disse, nem o Sobis. O momento é do Ábel. É o jogador mais badalado e o que vem fazendo uma maior diferença dentro de campo. A gente falou falei no momento, não, falei hoje. A gente falou na temporada. Falei hoje, na temporada também. O jogador mais importante do Cruzeiro em 2016 é o Arrascaeta. Primeiro porque está desde o início do ano. Segundo que é o melhor ano dele no Cruzeiro, a melhor fase dele no Cruzeiro. Incoerência sua, você fala que o cara acende a pá, fala que ele é o melhor da temporada, mas tudo bem. Eu falava isso no final do ano passado, você vai levar isso até dezembro desse ano? Você é viúva do Aguirre para sempre, velho. O papel do comentarista você é viúva do Aguirre para sempre. Quando tem que criticar, critica-se. Quando tem que elogiar, elogia. E o Arrascaeta estava acendendo e apagando. Hoje, para mim, o Arrascaeta é o jogador mais importante do Cruzeiro, na temporada de 2016. No momento, o Ábila. E sobre o que escreveu o telespectador... Lucas Rocha. O Lucas, faz sentido optar pelo Willian, mas eu tô com o Cadu, eu iria com o Alisson. Eu acho o Alisson melhor tecnicamente que o Willian, do que o Rafinha, e se tiver, ok, pode jogar, tá liberado, é ele lá na frente. Você sabe que eu tô curioso, eu até falei com vocês aqui em off agora, falei, gente, vamos lá na Toca, ver o treino e tal, sei lá, essa semana ainda, semana que vem, a gente vê os treinos e tal. Acho importante estar lá para ver, no Atlético semana que vem também e tal. Eu tô com vontade de bater um papo com o Willian Bigode. Tipo, a sentir a aura do cara, ver como é que tá, porque ele tava meio pistola da vida com o Bento. Aí o Mano chegou e o time se ajeitou sem ele lá na frente. Será que ele tá feliz? E ele era o grande pupilo e ele era o cara que... passada. Claro, né? Claro. Bom, vamos para um rápido intervalo. O grande Willian Bigode, gente fina, a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, a gente já volta, até já. Os donos da bola.